Feliz manhã a todos. Pregador André Luiz, daqui de Goiás, né? Quero começar lendo 1 Coríntios 15, versículo... Pode ser do primeiro, né? Meu objetivo é o versículo 8. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebeis, no qual permaneceis firmes, e pelo qual sois salvos, se o guardais como vos anunciei. Do outro modo, tereis acreditado em vão. Então, eu estou aí apresentando mais ou menos 21 pontos, mas eu vou aumentar. 21 pontos do Evangelho de Paulo que é desobedecido, que as igrejas estão fora, incluindo os tabernáculos que seguem a mensagem de William Branham. Já vi seguidor de William Branham me dizer que eu estou juntando escrituras da Bíblia e torcendo elas, porque eles dizem assim: você não está trazendo a mensagem do irmão Branham. Exatamente, eu não estou trazendo a mensagem do irmão Branham, mas eu estou a trazer o evangelho de Paulo. Outras pessoas vão dizer, mas aí é voltar 2000 anos atrás. Pouco me importa o que você vai dizer. Isso aqui é uma questão de salvação, de vida eterna. Aqui em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8 e 7, há essa advertência aqui: você que crê em profeta vivo, profeta morto, profetiza. Você que crê em seres sobrenaturais, aparições de anjos, nada disso aí é importante. Não dê valor a isso. Você deve dar valor ao Evangelho de Paulo. Foi Yehoshua Mashiach, Yehoshua, o filho de Jeová, que apareceu a Shaul, Saulo de Tarso, ou a Paulo, e trouxe o verdadeiro evangelho. E nós temos tido agora a rica, grande oportunidade de ver uma era efesiana se abrir, aqui mesmo, dentro da era de Laodiceia. Quando Laodiceia faz 117 anos, iguala-se com a era de Éfeso, 117 anos, há uma oportunidade de nos alinharmos com o Evangelho de Paulo. Paulo diz aqui em Gálatas 1:8, está na minha frente aqui. Todo mundo conhece de cor e salteado esse versículo aqui. Entretanto, estou lendo na Bíblia aqui. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, veja que nem mesmo Paulo poderia mudar a revelação que ele já tinha dado. Nem mesmo Paulo, ninguém poderia mais mudar a revelação que já havia sido dada. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anunciar um evangelho diferente de que vos anunciamos, seja anátema. Anátema é maldito, é maldição. Como já, vai refrisar, reafirmar no versículo 9. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora: se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. Aqui ele está escrevendo aos Gálatas, aos irmãos na galáxia, aos Gálatas. O problema é que nós não recebemos o Evangelho de Paulo. Os Gálatas, sim, estavam se desviando, saindo do Evangelho de Paulo,
tinham começado a correr bem, agora estavam correndo mal. Nós não, nós começamos correndo mal a vida toda. Mesmo eu, quando fui para a igreja católica, comecei a correr mal. Quando fui em 1988 para a igreja batista, comecei a correr mal. Quando fiquei quase 7 anos na Assembleia de Deus, de 89 a 95, correndo mal. De 95 a 2012, quase 17 anos no Tabernáculo da Fé com o pastor Joaquim Gonçalves, correndo mal. 10 anos com o Cacu, correndo muito mal. Mas agora Deus nos dá a oportunidade de correr bem. É só se alinhar. Lembro-vos, volta a ler Coríntios 15. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei. Corinto é na Europa, não é nem na Ásia. Você lê na Bíblia aí, o Espírito de Yehoshua impediu Paulo de ir à Ásia. Até à noite ele tem uma visão de um homem na Macedônia. Passa, Macedônia! Vem para a Europa! Vem para a Europa! Shaul, Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, e nos ajuda. A profecia do Brasil diz que na hora da meia-noite, sermões do Senhor estaria aqui nesta terra. Vibraria e revibraria a nação inteira. E a glória de Deus estará aqui nesse país. O que é a glória de Deus? A mulher é o quê? A mulher é a glória do homem. O que é a glória de Deus? É o homem. É o homem. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebeste, no qual permaneceis firme, pelo qual sois salvos, se o guardais como vos anunciei. Do outro modo, tereis acreditado em vão. Quer dizer, se você está no catolicismo, está acreditando em vão. Se você está no protestantismo luterano, protestantismo batista, protestantismo presbiteriano, metodista, congregacional, puritano, você está acreditando em vão. Se você está em igrejas evangélicas, pentecostais, deuteropentecostais ou neopentecostais, você está acreditando em vão. Eles não seguem o evangelho de Paulo. Aos Coríntios 14, 27, 28, Paulo diz que quem fala em língua, faça isso por 2, no máximo 3 pessoas, cada um por sua vez, e haja intérprete. Se não houver intérprete, esteja calado na assembleia, na congregação. E eles pisam, passam por cima desse evangelho, mostrando que é tudo em vão, a fé morta de pentecostais evangélicos, deuteropentecostais e o neopentecostalismo. Mais uma chance nos abriu. Uma era efesiana está aqui. Vamos ver quantos filhos e filhas de Deus vão voltar ao evangelho de Paulo. Paulo diz aqui, eu vou até o versículo 8. Transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. O Machia morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, Pedro, depois aos 12, e em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram, já morreram fisicamente. Posteriormente apareceu a Tiago, e depois a todos os apóstolos. É esse versículo aqui, o número 8, onde Saulo de Tarso diz, em último lugar, apareceu também a mim, como um abortivo.
quem foi o último apóstolo, servo de Deus, homem de Deus, que Yehoshua Mashiach apareceu, Atos 9. Ali está toda a história da igreja primitiva. Pois sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, a sua graça em mim dispensada não foi estéril, ao contrário, trabalhei mais do que todos eles. Em Éfeso! 1 Coríntios aqui, no versículo 32, Paulo diz assim, em Éfeso, eu lutei contra animais, feras, animais. Ou seja, para pregar, Saulo de Tarso, Paulo teve que lutar contra animais. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Mas fixa isso aqui, porque aqui tem uma resposta sobre o lava-pés. Em último lugar, Yehoshua, Paulo, Saulo de Tarso, Shaul de Tarso está a dizer, em último lugar, apareceu também a mim como a um abortivo. Inclusive, eu quero responder uma pergunta que vai surgir. Antes dela surgir, eu já respondo. Yehoshua, filho de Deus, não implantou o lava-pés na Santa Ceia em João 13? Sim. Sim, ele lavou os pés dos apóstolos, né? Lembra-te que ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, 5 e 6. Mateus 21. Também ele falou para a mulher sírio-fenícia, não foi enviado senão somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não posso pegar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorros, aos cachorrinhos. A mulher foi humilde, ele deu a cura, mas não a salvação. Mesmo os gregos, em João 17, o apóstolo Filipe foi dizer a Yehoshua, filho de Deus, os gregos vieram da Europa, estão aqui no Oriente Médio, na Ásia, para lhe ver, querem uma entrevista. Ele virou as costas, foi embora, não deu entrevista aos gregos, porque não era o tempo dos gentios ainda, das nações. Sim, veja aqui em João 13, ele disse, João 13, 14, na hora do lava-pés, portanto, eu, o mestre e o Senhor, vos lavei os pés, mas vamos excetuar, separar Shaul, Saulo de Tarso, Paulo. Ele não lavou os pés de Paulo. Se, portanto, eu, o mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz em vocês, também vós façais. Como que Paulo iria implantar o lava-pés depois do pão e do vinho da ceia, se ele não estava lá na ceia em João 13? Ele era um abortivo. Ele veio depois, em Atos 9. O evangelho começou a ser pregado pelos apóstolos no ano 33. Lá em Atos 9, Yehoshua Mashiach aparece para Shaul, Saulo de Tarso, Paulo. O mesmo Paulo fala em Atos 26, 14, ao rei Agripa, ouvimos uma voz falando em língua hebraica, caímos por terra. Esta voz disse, Shaul, Shaul, por que tu me persegues? Eu sou Yehoshua. Era em língua hebraica. Ele nunca foi chamado de Jesus. Você é católico romano, você é a marca da besta. Quer continuar pregando Jesus? Vá, mas você vai chegar ao lago de fogo, ao inferno, ao Tártaro. Porque a letra J não existe nas 22 letras do alfabeto hebraico. Nem Shaul, Saulo de Tarso, Paulo, que era romano também,
da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, ele era hebreu, circuncidado ao 8º dia, mas também era romano, a mãe, e o pai, provavelmente judeus, mas nascido na Síria, Sicília, sob o Império Romano, comprou o título de cidadão romano? Não, senhor. Nasceu romano. Dominava bem a Torá, o judaísmo, era até fariseu dos fariseus, ensinado pelo maior mestre do dia, Gamaliel. Mas ele diz que considerou tudo fezes, esterco, zerou, para trazer a revelação de Yehoshua Mashiach. Yehoshua que apareceu a ele em Atos 9. E ele estava dizendo ao rei Agripa em Atos 26, eu não fui desobediente a esta visão celestial. Se você quer crer em um homem que teve uma experiência com o Filho de Deus e Yehoshua, esse aí, do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, é Shaul. Saulo de Tarso é Paulo. Esquece esses profetisas e profetas e apóstolos e reverendos e pastores. Eles não têm, nunca tiveram uma experiência real com Deus, mesmo Augusto Nicodemo, mesmo Hernandes Dias Lopes, mesmo Paulo Júnior, Caio Fábio, mesmo esses homens. Isso aí é tudo teologia, intelecto. Não é Deus. Você tem a Bíblia, a palavra de Deus na sua mão. Falta você permitir ela entrar no seu coração. Se, portanto, o mestre, o Senhor, vos lavei os pés, mas ele não lavou os pés de Saulo de Tarso, Paulo. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 11, todo aquele tanto de escritura que Paulo fala sobre a Santa Ceia, ele não fala de lava-pés. Aqui em Coríntios capítulo 11, ele só fala de pão e vinho. Manda os irmãos ir comer em casa. Olha, vai do versículo 17 até o 33, só dizendo que eu recebi do Senhor Yehoshua, eu também vos transmiti. Aí ele transmite. Na noite que foi traído, tomando pão, abençoou, partiu, tomando cálice, o abençoou. Mas não fala de lava-pé. E como que Saulo de Tarso, Paulo vai implantar lava-pé se Yehoshua, em João 13, não lavou os pés de Saulo de Tarso, de Paulo? Se portanto eu, mestre do Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também o façais. Então Paulo não implanta, mas Paulo implanta o lava-pés em 1 Timóteo 5, versículo 10, para as mulheres. Quando os santos, os irmãos, visitar a casa de um irmão, para a irmã lavar os pés desse irmão. Na visita. Agora, é claro que uma irmã não pode estar de blusa, de camiseta. Ela tem que estar de túnica, de vestes, como as roupas da Bíblia. Senão, na hora de lavar os pés, se ela tiver de blusa, camiseta, essas roupas decotadas, pode ser que o irmão vai ver os peitos, o seio dessa irmã balançando, né? Por isso que é hora de largar as camisetas, as blusas, as roupas decotadas. A túnica está de volta, as roupas bíblicas. E o irmão também estará de túnica. A irmã de túnica, o irmão de túnica, o irmão visitante. Eu disse aqui que eu só vou na casa de alguém se for algo importante. Eu não gosto de andar em casa de ninguém. Prefiro ficar solitário só em minha casa. Mas às vezes, para resolver algo, precisamos ir na casa de irmãos. Tiago mesmo disse que a verdadeira religião é visitar viúvas e órfãos em suas tribulações. Sabendo que uma irmã viúva
e um órfão está atribulado, então um fiel vai lá visitar. Não é estar lá batendo ponto todo dia na casa dos outros, mas para socorrer. E eu sempre tive esse costume. Em todo lugar onde eu estive, igrejas, e olha que eu frequentei a igreja há 34 anos. Se o marido não estiver em casa, eu fico da porta e retorno. Nunca gostei, nunca aprovei entrar dentro de uma casa de uma mulher casada na ausência do marido. Isso é respeito. Simplesmente isso é respeito, porque a mulher é ela que dirige a casa. Ela é o corpo, o marido é o cabeça. Então, o corpo e a cabeça completo, ou seja, estando em casa aí é bom. Visitar, mas não estando, só o corpo, sem a cabeça, o que você vai fazer na casa dela, não? Tem algo errado. Um cristão é responsável pelos seus atos, mas é sensato, é equilibrado, simplesmente é equilibrado. Então está aí respondido essa pergunta, se ela surgir. Por que é que você está tirando o lava-pés da Santa Ceia e está implantando em casa, nas casas? Bem, eu não estou tirando nada de lugar nenhum e não estou implantando nada. Quem implantou foi Saulo de Tarso, Paulo. Eu apenas estou seguindo o Evangelho de Paulo tal como ele pregou. Tal como ele pregou, deve ser pregado aqui agora. Eu dei uma lida, sempre estou lendo as epístolas de Paulo, dei uma lida aqui em 1 Coríntios, capítulo 7. Já preguei várias vezes sobre Coríntios 7, sobre casamento, solteiros, viúvas, as virgens, noivos, está tudo aí bem explicadinho, mas eu volto de novo aqui no capítulo 7, versículo 34, Paulo diz assim: a mulher não casada e a virgem cuidam das coisas do Senhor, a fim de serem santas de corpo e espírito. Veja que Paulo está falando da mulher não casada e a virgem. O que é uma virgem? É uma moça virgem que nunca manteve relações sexuais com homem algum. O que é uma mulher? Uma mulher pode ser que uma irmã que já perdeu a virgindade, mas estando na igreja, entre os santos, né? Abandonando as velhas coisas, então agora essa irmã mulher, diferente da irmã virgem, ela santifica o seu corpo e espírito. Você sabe que Raabe foi uma prostituta e ela foi redimida por ter dado guarida aos espias de Yehoshua. Você fala Josué, a letra J não tem no hebraico. O nome dele era Oséias, em Números 13:16, mas Moisés adicionou o Y, o Yud, né? Aí ficou Yehoshua. Então quando você pega o quinto livro da Bíblia, ao invés de ser Josué, o nome correto deveria ser livro de Yehoshua. Que é o nome do Filho de Deus hoje, com 8 letras, e que devemos voltar a esse nome. E que depois que Alexandre o Grande conquistou o mundo e trouxe a cultura helenista grega, os helenistas gregos encurtaram na Septuaginta, na Bíblia da Septuaginta, o nome Yehoshua de 8 letras para 6 letras, Yeshua. E o Talmud, livro pós-bíblico, encurta para 5 letras, Yeshu. Mas nós devemos voltar ao hebraico, as 8 letras do nome Yehoshua, porque só há um nome que salva. Ele não tem 2 nomes, 3 nomes, 4 nomes. Yehoshua só tem um nome: se com tua boca confessares, Romanos capítulo 10, versículo 9, que Yehoshua é o único Senhor,
e crê no seu coração que Jeová, o Deus Pai, o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, o nome Yehoshua está de volta para ser pregado, e também aqueles que vão morar no céu serão batizados em nome de Yehoshua. Está de volta. E vai redimir virgens e também mulheres, como Raabe foi redimida, casou com o general Salmão, um general de Yehoshua. Se fala Josué, eu falo Yehoshua. A verdade vai prevalecer. Então a mulher não casada e a virgem cuida das coisas do Senhor, a fim de serem santas de corpo e espírito. Aqui em Coríntios capítulo 7, versículo 8, Paulo diz assim: contudo digo às pessoas solteiras e às viúvas, que é bom ficarem como eu. E há essa pergunta polêmica: Paulo era casado? Paulo era divorciado? Paulo era solteiro? Paulo era separado? Paulo era viúva? Ele está dizendo aqui que os solteiros e as viúvas fiquem como ele. Então ele está entre os solteiros, essa categoria, ou viúvas. Ou ele era solteiro ou ele era viúva, mas não tinha esposa. Versículo 9. Mas se não podem guardar continência, case-se, pois é melhor casar-se do que ficar abrasando. Coríntios capítulo 7, versículo 9. Se não consegue controlar o desejo sexual, então case-se. Se não consegue botar freio no libido, case-se. E aí, se vai casar, uma irmã viúva, por exemplo, em 1 Timóteo 5,14, Paulo diz assim: desejo, pois, que as viúvas jovens, veja o mandamento de Paulo, as viúvas jovens, ou seja, abaixo de 60 anos, desejo, pois, que as jovens viúvas se casem, criem filhos e dirijam a sua casa, porque o lugar da mulher é a casa. William Branham já pregava isso, o posto do dever, né? Eu devo até fazer essa pergunta aqui nesta hora a todas as mulheres que vão ouvir minha pregação: quem é que dirige sua casa, mulher? Não é o homem que deve dirigir a casa, ele é o cabeça da mulher, mas quem dirige a casa, a alimentação, a limpeza, a organização, a criação dos filhos, que o homem está trabalhando. Gênesis 3, 19, com o suor do teu rosto comerás o pão. Esse é o pai de família. Mas e a mulher? E Jeová mandou a mulher suar o rosto, trabalhar? Não. Ela dirige a sua casa. A mulher foi feita para ser dirigente da sua própria casa. Cuidar do marido, cuidar de tudo na casa. Aí Paulo vem dizer aqui em 1 Timóteo 5,14: desejo, pois, que as jovens viúvas se casem, porque as viúvas acima de 60 anos, Paulo pediu para elas ficar como ele, né? 1 Coríntios 7,32: quem não tem esposa, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Isso aqui é para homens e mulheres. Porque se um homem é casado, tem esposa, a mulher é casada, tem marido, em primeiro lugar, então, deve cuidar de agradar a esposa, e a esposa deve cuidar de agradar o marido. Dirige sua casa, mulher! Não deixe ela abandonada, refém da internet, de smartphone, porque hoje quem cria filhos, mulheres dão à luz, mas quem cria é a internet. E aí está esse problema todo agora para a sociedade brasileira e mundial. O crime, a violência, ninguém controla. Mas William Branham tinha dito que a televisão iria deixar a próxima geração neurótica. A internet faz loucura, deixa mais louco, deixa mais neurótico, mais rápido. Isso aí é uma IA. É uma inteligência artificial mesmo, essa câmera frontal. Eu estou usando ela aqui agora. 5 segundos.
Você parado de frente a ela, a inteligência IA capta tudo. Os algoritmos, seu olhar. E agora a IA conversa com você, os robôs. E toma cuidado, porque eles são capazes de gravar a sua voz e te dar um golpe na sua família, na sua mulher, na sua mãe, no seu pai. Está sendo usado para o mal. A IA, a inteligência artificial, mas brevemente isso vai controlar o mundo todo. Ninguém vai poder comprar e vender. A IA não vai permitir. A marca da besta será implantada, embora ela já está aqui espiritualmente. É a incredulidade contra a palavra de Deus. É acreditar em credos, dogmas. Acreditando em credos e dogmas. Toma cuidado com a IA. É o perigo de hoje, né? Não tinha nos dias de Paulo. Eu continuo lendo as escrituras aqui. 1 Coríntios 7, 29, o tempo se fez curto. Uma curta era efesiana se abriu quando a era de Éfeso tem 117 anos, Laodiceia tem 117 anos, o tempo agora é curto mesmo. Uma curta era efesiana, e o Membrana diz na mensagem Paradoxo, referência 193, que isso viria. Uma chance de voltar ao Evangelho de Paulo para irmos morar no céu, no paraíso, na glória celestial, nas regiões celestial se abriu. Quem vai voltar à palavra original? O tempo se fez curto, resta, pois, que aqueles que têm esposa seja como se não tivesse. Já não é a prioridade nesta hora. Quando vemos a Rússia em guerra contra a Ucrânia, quando vemos a China se preparando, os reis do Oriente, a China está se preparando para guerrear contra Taiwan. Quando vemos Apocalipse 16, que o que vem pela frente é a guerra do Armagedon, esses 3 espíritos de sapo, um é o judaísmo, outro é o protestantismo, aí inclui evangélicos pentecostais, deuteropentecostais e os neopentecostais, e o terceiro é o catolicismo. Isso aí tem unções, faz maravilhas dentro das igrejas, dá revelações, profeta, apóstolo, pregador, põe a mão na cabeça dos outros, a pessoa parece que está tomando um curto-circuito, vai longe. Isso aí tudo está acontecendo hoje dentro das igrejas por causa da guerra do Armagedon. Isso aí vai levar todo mundo para um lugar chamado Armagedon, Vale do Megido. É Israel, não é no Maghreb. Essa guerra vai ser em Israel, e as pessoas me perguntam se o nome é Yehoshua, por que se expulsa demônio em nome de Jesus? Gente, o irmão Branham já tinha explicado que tudo é possível ao que crê, que uma pessoa pode ir a um bruxo, um feiticeiro, que nem fala Jesus, nem fala Ave Maria. O irmão Branham fala daquela bruxa, que as pessoas iam buscar a cura, ela arrancava o cabelo, chegava a sangrar, e ela jogava os cabelos dela nas pessoas doentes, uma porcentagem era curada. O irmão Branham diz, não era bruxa curando. É a fé da pessoa. Como a pessoa é ignorante, não conhece as escrituras, atribui a bruxa. Tudo é possível que crê, a cura está dentro de você. Você vai atribuir a Virgem Maria, a Ave Maria, a Jesus, ao bruxo tal, ao feiticeiro tal, mas não é isso aí que está te curando, não. Se você está curando, porque a cura não depende de ser fiel aos mandamentos da Escritura. Basta ter fé. Às vezes uma pessoa obedece às Escrituras direitinho, é um homem santo e uma mulher santa, mas não tem fé para ser curado. E às vezes uma pessoa não obedece nada,
e é curado. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, no teu nome. E o nome é Yehoshua. Já tem gente orando em nome de Yehoshua. Muitas religiões, muito judaísmo messiânico, muita gente barbudo, dizendo que Yehoshua é o Deus deles, mas voltar a Torá, as mitzvot, 603, voltar às festas judaicas, estão guardando o sábado, estão até de túnica, vestes bíblicas, mas não passam de pessoas do partido da circuncisão, a qual Paulo lutou contra e colocou Timóteo e Tito e os seus colaboradores para lutarem contra. Paulo tinha muitos colaboradores: Sopatro de Bereia, Aristarco e Segundo, um homem chamado Segundo de Tessalônica, Gaio de Dorberes, Timóteo, Trofino, Tiquico da Ásia. Esses homens viajavam com Paulo. Leia Atos 20, versículo 4. Companheiros de Paulo, colaboradores de Paulo, eles tinham que enfrentar o judaísmo. E hoje está aqui na forma de Kippah, Tilat, Mitzvah, Mitzvot, Techuvah, Parashá, esses barbudos, que não tem diferença nenhuma de protestantes, pentecostais, evangélicos, deuteropentecostais e neopentecostais. Qual a diferença? Nenhuma. Eles querem viver de dízimo também. Está tudo aqui hoje. Eles são diferentes de Paulo. Paulo tinha a profissão, artesão, de construir tenda, a mesma de Áquila, não? Marido de Priscila. Paulo pregava e Yehoshua, tem um livro de Atos todinho aí contando a história de Shaul, de Saulo de Tarso, de Paulo, do doutor, pregador, doutor das nações. Tem uma escritura aqui em Romanos, Romanos 2,16, saiba disso, que Deus um dia vai julgar o mundo, Paulo dizendo em Romanos 2,16, segundo o meu evangelho. Segundo o evangelho de Paulo. No dia em que Deus, segundo o meu evangelho, julgará pelo Mashiach e Yehoshua as ações ocultas dos homens. Ele é doutor das nações, pregador e apóstolo, mas ele não morreu. Ele não morreu. Ora, e Yehoshua diz que Lázaro dormia ou estava morto. Morte é separação eterna de Jeová, o Pai, de Yehoshua, o Filho. Quando uma filha de Deus parte daqui, não se separa eternamente de Jeová e Yehoshua. Pelo contrário, vai viver junto. Paulo está vivo, só o corpo dorme. Estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Estou lendo Hebreus, a carta que Paulo dirigiu aos israelitas, aos judeus, aos hebreus. Eu estou aqui no capítulo 2. Toma cuidado. Toma cuidado. Em Coríntios capítulo 7, 36, Paulo fala das virgens acima da flor da idade, né? Cujos os pais não deram a casamento. Paulo diz que eles, se der em casamento, procede bem, mas se não der em casamento, suas filhas virgens, procede melhor. Né? 1 Coríntios 7, versículo 27 e 28, Paulo diz: está ligado à mulher, cada um fique como foi chamado. Né? No evangelho de Paulo, você veio ligado à mulher, mesmo que ela seja incrédula, não quer crer no evangelho de Paulo, mas consente em viver, não vai ser um problema, não vai bater o pé, não vai pedir divórcio, não vai dizer: eu vou para casa da minha mãe. Se ela consente, mesmo não sendo uma cristã, Paulo diz que o cristão pode viver com a mulher incrédula, a mulher cristã pode viver com o marido incrédulo. Deus não chamou para a guerra, para a escravidão. Está ligado à mulher? Não procure romper o vínculo.
Ele não está falando aqui de união ilegítima, porque minha esposa diz assim, você pregando Romanos 7, versículo 2 e 3, onde Paulo diz que a mulher tem um marido vivo. Se ela for viver com outro homem, será chamada adúltera. Minha esposa me perguntou, você não vai separar casais? Eu parei, pensei e disse, não. Se for um verdadeiro casamento, o homem estando ligado com uma mulher, a mulher estando ligada com um único homem, não, mas essas uniões ilegítimas em Atos 15, 29, não é para existir dentro da igreja. Qualquer mulher... Você diz, meu pastor me deu carta de divórcio, eu tenho marido vivo, já estou no segundo, terceiro casamento, adúltera! Se você morrer, seus olhinhos fecharem, te der um AVC, um ataque fulminante cardíaco, um acidente, se você morrer, mulher, nesse estado, ainda que seu pastor te deu carta de divórcio, e não existe carta de divórcio para uma mulher só vai casar de novo, se for viúva, se você morrer e fechar os olhinhos, aqui na terra você vai abrir os olhos no inferno, no Tártaro, na escuridão, no lugar de tormento, por culpa do seu pastor. Vai seguir homem. 1 Coríntios 7, 27, 28. Está ligado à mulher, não procure romper o vínculo. Não está ligado a uma mulher, não procure mulher. Todavia, se te casares, não pecarás. Mas Paulo está dizendo, eu desejo poupar vocês de tribulação. E se casar, vai ter tribulação todo dia. Todo dia basta o seu mal. Se você vive solteiro, é menos tribulação. E aí, eu venho lendo aqui, eu li Tito aqui de novo, não sei, são 34 anos, lendo as cartas de Paulo. Tito, capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim, lá em Creta, os irmãos sempre estejam prontos para qualquer trabalho honesto. É mandamento de Paulo. Vai arrumar um trabalho, um emprego, Paulo está dizendo, deve ser um trabalho honesto, não um trabalho que te leva a pecar, a fazer pecado. Tito, capítulo 3, versículo 5, mulheres sejam boas, donas de casa. Eu não tenho tempo de pregar, abrir isso aqui tudo. Tito 2, versículo 12, diz que nós, os cristãos que vivemos na terra, devemos ter autodomínio. Você deve ter autodomínio. Televisão, diz aí, um cristão não deve ter em casa. E as outras coisas, tenha autodomínio, não deixe o mundo, as coisas do mundo te controlar. Não deve controlar um irmão e uma irmã, você tem que estar sobre essas coisas. Tito 2,14, o Senhor Yehoshua vem buscar um povo que lhe pertence. É um povo zeloso, de bom procedimento. E eu tenho muitas escrituras de Paulo aqui, em Timóteo, mas não dá tempo de ler tudo que está aqui no livro, nas cartas, só 1 Timóteo, que eu já preguei sobre isso, né? Aqui tem quantas folhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 folhas. Eu vou colocar aqui, porque eu vou encerrar a minha pregação, né? Eu devo encerrar a minha pregação. 1 Coríntios 10, 27, se algum gentil vos convidar e aceitardes o convite, comei de tudo o que vos for oferecido, sem suscitar questões, sem perguntar nada, por motivo de consciência. 1 Coríntios 10, 28, Paulo diz aqui, mas se alguém disser, isso foi imolado, essa carne aí foi imolada aos ídolos, Papai Noel é um ídolo, a terra está cheia de ídolos, cantores ídolos, políticos ídolos, objetos ídolos, igrejas ídolos. Sai fora dos ídolos. Mas se disser, isso foi imolado aos ídolos, não comais em atenção aquele que vos chamou a atenção e por respeito à consciência, né?
Paulo está refrisando, repetindo que em Atos 15, 29 foi determinado lá para não comer carne imolada aos ídolos em Jerusalém. Sangue, carne sufocada e se abster também das uniões ilegítimas, não? Das uniões ilegítimas. Estou quase terminando a minha pregação. Muita coisa para pregar, não? Mas devo respeitar o tempo, né? Está aqui as últimas anotações das Escrituras. Não pense que você ainda, que o judaísmo está crescendo no mundo, né? Não pense que você indo para o judaísmo racídico, messiano, ortodoxo, moderado, porque não precisa mais ir para Israel. Aqui mesmo no Brasil você fica barbudo, usa talite, kippá, prega, techuvá, paraxá, obedece mitzvah, mitzvot. Não pense que você, indo para o judaísmo, que você está salvo. Paulo diz em Romanos 2,17, sobre judeus e gentios, os gregos, nós estamos todos debaixo do pecado. Tu que te denomina judeus, eu sou judeu, fiz circuncisão, cirurgia de fimose, agora eu sou judeu. Olha o que Paulo diz aqui, eu estou encerrando com isso. Tu que te denomina judeu, Paulo diz assim, descansas na lei, te glorias em Deus, conhece sua verdade, instruído pela lei, sabes discernir o que é melhor. Está tudo escrito em Romanos. Paulo diz assim, tu que te denomina judeus, guia de cego, está tudo aí dizendo que é evangélico, católico, protestante, deuteropentecostal, neopentecostal, está tudo errado. O que está certo é o judaísmo. Paulo diz assim, tu que te denomina judeus, guia de cegos, tu que te denomina judeu, se diz luz dos que andam nas trevas, educador de ignorantes. Eu só estou repetindo o que Paulo escreveu em Romanos 2. Educador de ignorantes. Mestre dos que não sabem. Está aí com techuvá, paraxá, kippá, talite, mitzvah, mitzvot, Torá. Diz que obedece os 613 mandamentos de Moisés. Na Torá, mestre dos que não sabem, possuindo na lei a impressão da ciência e verdade, tu que te denomina judeu, tu que ensina aos outros e não ensina a ti mesmo, está tudo debaixo do pecado, seja judeu, grego, cita, bárbaro, seja brasileiro, paraguaio, argentino, mexicano. Ao recusar o Mashiach e Yehoshua, você é incrédulo. Não, eu vou pregar o Mashiach e a Torá junto. Isso é Moisés e Elias que virá para os 144 mil israelitas, quando o tempo das nações, a plenitude dos gentios, encerrar. Ainda não encerrou. Ainda é tempo de voltar ao Evangelho de Paulo. Tu que te denomina judeu, pregas que não deve furtar e furta. Ou seja, quebrou o mandamento, uma mitzvah, seja é réu, culpado de todos. A lei é santa, é boa, mas ela não pode te salvar. Proíbes o adultério e comete adultério. Tu que te denomina judeus, abomina os ídolos e despoja seus templos. Tu que te denomina judeu, tu te glorias na lei. 600 sabe de cor agora, né? Que tem um celular, smartphone aí, as 613 mitzvah e mitzvot da Torá de Moisés. Tu te glorias na lei. No Brooklyn, nos Estados Unidos, 5 milhões de judeus ortodoxos ficam em casa e põem as mulheres para trabalhar. Nem trabalhar, trabalha, fica estudando a Torá, as 613 mitzvot, até ficar velho. Conhece de cor e salteado. Tu que te denomina judeu, tu te glorias na lei.
está desonrando a Deus pela transgressão da lei. E Paulo diz em Romanos 2, 24, pois como está escrito, por vossa causa, tu que te denomina judeu, o nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios. Porque não são exemplos. YHWH, Yud, Re, Vav, Re, esse nome, essas letras, esse nome, Yehová, está no nome Yehoshua. Yehoshua quer dizer Yehová salva. Para terminar, Romanos 3,13. Paulo vai falar aqui do corpo humano, de grego, de judeu, judaizante, de judaístas, de gentios, de religiosos. Paulo diz assim, a garganta é um sepulcro aberto. A língua profere engano. De católico, protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal e judaístas, judaizantes. Lábios, o que esconde atrás dos lábios? Veneno. Judeus e gregos estão debaixo do pecado, diz Paulo. Não há um homem justo. Não há um sequer. O justo é Yehoshua. O Mashiach que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Ele é o homem justo. Somos salvos pela fé no Mashiach, em Yehoshua. A boca desses religiosos estão cheias de maldição e azedume. Os pés velozes para derramar sangue. Os caminhos são de destruição e desgraça. Os olhos não têm temor de Deus. O mundo inteiro, diz Paulo em Romanos 3, será réu face a Deus. Diante da face de Deus. Pode ser católico, judaizante, judaísta, judaísmo. E vai até erguer o templo, o terceiro templo em Israel. Pode ser protestante, pentecostal, evangélico, deuteropentecostal, neopentecostal. Paulo disse, o mundo inteiro será réu diante da face de Deus. Olha, que Deus abençoe seus filhos e filhas nesta hora, aqueles que vão voltar à palavra original, à sã doutrina, ao Evangelho de Paulo. Amém.